Na festa de formatura da minha prima, penduraram uma faixa gigante com o nome dela, deram-lhe um carro novo e a deixaram fazer um discurso. Para mim, disseram apenas para ajudar a estacionar os carros. Quando finalmente me sentei, ela ergueu a taça e disse: alguns de nós têm diplomas de verdade, não só hobbies online. Todo mundo riu e até minha mãe. Então esperei até terminarem os brindes, tomei um gole da minha bebida e disse: legal. Meu hobby online acabou de faturar 1,2 milhão de dólares este ano. Meu nome é Liam. Tenho 31 anos, e se tem uma coisa que aprendi sobre família, é que eles vão te aplaudir mais alto, a não ser que seu sucesso os deixe desconfortáveis. Eu nunca segui o caminho tradicional. Enquanto a maioria dos meus primos estava em universidades, estudando direito, medicina ou qualquer coisa que lhes rendesse um distintivo no LinkedIn e motivo para os pais se gabarem, eu estava trancado no meu quarto de infância, construindo uma marca de e-commerce do zero. No começo, eram apenas capinhas personalizadas para celular, depois camisetas. Aí, o negócio tomou proporções maiores. Enquanto eles enviavam currículos e rezavam por estágios, eu já estava declarando impostos para minha empresa e gerenciando estoques na casa dos 6 dígitos. Mas, para minha família extensa, eu ainda estava entre empregos. Era assim que minha mãe descrevia. Era assim que eu era apresentado em casamentos e reuniões de família. Este é o Liam. Ele ainda está se encontrando. Como se meu negócio não fosse real até alguém de terno dizer que era. A festa de formatura que acabou com a minha paciência foi a da minha prima Mallory. Ela tinha 23 anos, recém-formada numa universidade prestigiada com diploma em Relações Internacionais e era a garota de ouro da família. Você conhece o tipo. Presidente de turma, fala 3 idiomas, faz trabalho voluntário em abrigos e consegue aparecer como uma princesa da Disney em todas as fotos. Para ser sincero, eu nunca tive problema com ela enquanto crescíamos. Éramos civilizados. Não próximos, mas também não hostis. Só que Mallory sempre teve esse jeito, como se esperasse aplausos do mundo depois de cada frase. Os pais dela, minha tia e meu tio, alimentavam isso. Cada pequena conquista vinha acompanhada de festa, certificado emoldurado, grupo de mensagens e álbum no Facebook com o nome como Grande Momento da Mallory. Quando recebi o convite para a festa de formatura dela, já sabia o que esperar. Um evento no quintal da casa deles nos subúrbios, com buffet, luzinhas decorativas, champanhe e uma tenda cara alugada. O que eu não esperava era o papel que me seria atribuído ao chegar. Cheguei um pouco antes para evitar o caos habitual, só para ser imediatamente interceptado pela tia Cara, mãe da Mallory, acenando com um colete fluorescente como se eu tivesse acabado de bater ponto num trabalho. Ah, perfeito. Liam, estávamos esperando que você pudesse ajudar com o estacionamento. Os carros estão começando a congestionar a rua. Sem olá, sem obrigado por vir. Só um colete, um radiocomunicador e um tapinha nas costas como se eu fosse um calouro da faculdade trabalhando de valet nos finais de semana. Pisquei, confuso. Cara, eu não vim trabalhar na festa. Vim para comemorar. Ela riu como se eu tivesse feito uma piada. Ajude-nos só por 1 hora ou mais. Você é bom em logística, certo? Com aquele seu negocinho online. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter devolvido o colete e dito não. Mas algo em mim, provavelmente aquela maldita lealdade familiar, fez com que eu aceitasse. Passei os primeiros 90 minutos daquela festa indicando para SUVs onde estacionar na grama e ajudando parentes idosos a atravessar o terreno irregular com seus andadores. Ninguém veio me substituir. Ninguém me trouxe uma bebida. Quando finalmente me sentei numa das mesas dobráveis no fundo, suado e coberto de poeira, a festa já estava a pleno vapor. Havia um banner gigante atravessado pelo quintal, Parabéns Mallory, escrito em dourado brilhante. Um laço vermelho estava preso no portão da garagem, onde aparentemente tinham escondido um Kia Soul novinho em folha. Os convidados estavam reunidos em volta da mesa do bolo, bebendo e comendo. Minha mãe me acenou sem muita vontade, sentada bem no centro, como se ela mesma tivesse criado Mallory. Avistei meu nome rabiscado num cartãozinho de papel, enfiado atrás de uma planta decorativa perto da fila do buffet, bem longe das mesas principais. Mallory estava radiante. Usava um vestido branco que brilhava a cada movimento e circulava de mesa em mesa como se estivesse em campanha eleitoral. Num dado momento, passaram-lhe um microfone e ela deu leves batidinhas dramáticas nele antes de soltar uma risadinha. Só quero agradecer a todos por terem vindo, começou, levantando sua taça de champanhe bem alto. Significa muito estar cercada por pessoas que valorizam o trabalho duro e uma educação de verdade, especialmente numa época em que é tão fácil se distrair com hobbies online. Ela sorriu diretamente para mim. A pausa foi intencional, a provocação certeira, e a reação? Risadas. Risadas reais. Meu tio chegou a soltar um ronco de riso. Meu primo Jason cuspiu um gole da bebida dele. Até minha mãe deu um sorriso tenso e constrangido, como se tivesse sido pega tentando não rir, mas sem conseguir evitar. Senti o calor subir pelo pescoço.
Fiquei encarando as gotas de condensação escorrendo pelo meu copo intocado, me forçando a não reagir. Ainda não, continuou Mallory, alheia. Ou talvez apenas ousada. Alguns de nós passaram 4 anos conquistando um diploma que realmente significa alguma coisa. Desculpa aí, mas nem tanto. Mais risadas. Ela brindou com alguns convidados próximos e devolveu o microfone como se estivesse num momento de triunfo num drama adolescente. Minha mãe olhou para mim, finalmente deu um pequeno encolher de ombros e articulou com os lábios, ela não quis dizer isso. A questão é que eu não me importava com o carro. Não me importava com o banner, nem com o discurso, ou com o fato de que cada foto tirada me excluía ao fundo, parado perto da cerca viva como um garçom esquecido. O que realmente doía eram os anos de desprezo silencioso, os sorrisos irônicos quando eu tentava explicar meu trabalho, a maneira como minha própria mãe ignorava minhas novidades para contar qual professor da Mallory havia trabalhado no Departamento de Estado. Mas naquele momento, sentado ali com poeira nos tênis e uma bebida na mão, algo dentro de mim mudou. Esperei até o último brinde ser feito, até os aplausos diminuírem e as pessoas começarem a migrar para a pista de dança, onde uma caixa de som Bluetooth tocava os hits do momento. Levantei-me, sacudi as calças e caminhei até a mesa principal, onde Mallory e seus amigos posavam para fotos ao lado do carro, ainda embriagados pelos aplausos. Ei, Mallory, eu disse casualmente, alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Ela virou-se no meio de uma risada, claramente não esperando que eu falasse. Sim, perguntou, olhos semicerrados. Levantei meu copo e sorri. Só queria dizer parabéns. Deve ser ótimo saber que seu diploma te trouxe até aqui, e é incrível que sua família te apoie tanto. Tomei um longo gole. Meu pequeno hobby online acabou de faturar 1,2 milhão de dólares este ano. Mas, ei, belo Kia. Silêncio. O sorriso de Mallory congelou. Alguém atrás dela deixou cair um garfo. Meu tio ficou de boca aberta. Minha mãe piscou 2 vezes, como se não conseguisse processar o que eu havia dito. Não esperei pelas reações deles. Apenas acenei com a cabeça, virei-me e caminhei em direção ao portão. A última coisa que ouvi foi alguém sussurrar, espera, o que foi que ele disse? E eu não tinha a menor intenção de ficar para ver o que aconteceria depois. Enquanto caminhava pela entrada de cascalho até meu carro, podia sentir todos os olhares perfurando minhas costas como lâmpadas quentes. Não olhei para trás. Não precisava. Eu havia feito minha parte. Disse o que precisava dizer, e sabia que aquele pequeno momento de triunfo se espalharia pela festa como uma pedra jogada em águas calmas. O fato é que eu não tinha planejado dizer nada. Realmente não tinha. Mas anos sendo o pensamento secundário da família, aquele que ficava com a pior parte da conversa, acumulando favores e ouvindo as pequenas alfinetadas da Mallory, tinham finalmente se acumulado. E aquela provocação arrogante foi a gota d'água. Quando entrei no meu carro e parti, ninguém veio correndo atrás de mim. Ainda não. Mas quando cheguei em casa e estacionei em frente à minha casa, uma elegante residência de 3 quartos que eu havia comprado à vista no ano passado, meu celular já havia começado a vibrar. Primeiro vieram as mensagens. Uma da minha mãe, e isso foi desnecessário, Liam. Você envergonhou toda a família. Seguida imediatamente por outra, conversamos depois. Por favor, não faça disso um grande problema. Depois, minha tia Cara, era realmente necessário aquilo? Mallory trabalhou muito pelo diploma dela. Você não é o único com conquistas. Não respondi. Desliguei o telefone, joguei-o no balcão da cozinha e deixei o silêncio da minha casa me envolver. Naquela noite, dormi melhor do que nos últimos meses. As consequências vieram em ondas nos dias seguintes. Segunda-feira de manhã, abri o e-mail comercial e encontrei 3 novos pedidos de entrevista. Aparentemente, um dos convidados da Mallory havia pesquisado minha empresa após a festa e ficado profundamente impressionado com o que construímos. Construímos, não algo que caiu no meu colo, não aquele seu negocinho online. Aquela palavra significava algo para mim. 1 mês atrás, eu provavelmente teria passado esses pedidos para minha assistente, mas agora fiz questão de atender pessoalmente. Pela primeira vez, queria que as pessoas ouvissem minha história. Terça-feira à noite, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Não mandou mensagem antes, apenas tocou a campainha segurando um pote de plástico como se ainda fosse 2006 e eu fosse um universitário precisando de lasanha e conselhos de vida. Abri a porta lentamente. Oi, disse ela, com uma voz suave demais. Trouxe o jantar. Dei espaço, sinalizando para que entrasse. Ela hesitou no hall de entrada, seus olhos percorrendo a sala como se a visse pela primeira vez. Os móveis minimalistas, as peças de arte local, a iluminação inteligente. Tudo aquilo gritava sucesso em uma língua que ela nunca realmente se preocupou em aprender. Você se saiu bem, disse ela, finalmente. É, respondi. Me saí mesmo. Ela colocou o pote plástico no balcão e suspirou.
Você envergonhou a Mallory e a família inteira. Ela está arrasada. Cruzei os braços, apoiado na ilha da cozinha. Mãe, ela me ridicularizou publicamente. Eu não comecei nada. Eu terminei. Mais 1,2 milhão de dólares? Ela falou como se fosse um pecado, como se dizer em voz alta pudesse invocar algum demônio da Receita Federal. É a verdade. Ela fez uma pausa, com a mandíbula apertada. Por que você nunca me contou? Dei uma risada, mas não cruelmente. Eu contei. Você só nunca quis ouvir. Você gostava da versão de mim que precisava de ajuda. Que se encaixava na sua narrativa. Liam, o desistente, aquele que ainda estava se encontrando. Você podia sentir pena de mim, mas parei de precisar disso há muito tempo. Ela sentou-se pesadamente, como se minhas palavras tivessem tirado todo o ar dela. Eu não estava tentando sentir pena de você, disse ela baixinho. Não, perguntei. Então por que era sempre Mallory esforçada, e eu sou o garoto que faz adesivos no quarto? Ela não tinha resposta para isso. Em vez disso, disse, e Mallory está procurando emprego, sabia? Nada apareceu ainda. Dei um sorriso tenso. Então o diploma de verdade não abriu todas as portas, afinal. Recebi um olhar bravo por isso. Não seja cruel. Não estou sendo cruel. Só estou cansado de fingir que não conquistei meu lugar nesta família. Ela se levantou, sacudindo migalhas invisíveis da blusa. Ela quer se desculpar, murmurou. Quer mesmo? Levantei uma sobrancelha. Ela disse que exagerou. Não respondi porque não acreditava nisso. Ainda não. Mais tarde naquela noite, chequei meu celular pela primeira vez desde sábado. Uma mensagem de Mallory estava lá, não lida. Ei, sobre a festa. Eu não devia ter dito aquilo. Foi errado da minha parte. Podemos conversar? Fiquei encarando aquilo por um longo tempo. Não porque estivesse inseguro sobre o que fazer, mas porque a dinâmica de poder tinha mudado, e de repente todos sabiam disso. Por anos, eles achavam que eu era o cara se virando com Wi-Fi e um sonho. Não. Eu era o cara que construiu um império enquanto eles não estavam olhando. Mas o verdadeiro momento em que as coisas realmente começaram a sair do controle aconteceu no fim de semana seguinte. Tia Cara me ligou diretamente. Sem aviso prévio, só um recado na caixa postal. Liam, preciso conversar sobre algo importante. Estamos numa situação financeira difícil. Não queria trazer isso à tona, mas reduziram as horas do seu tio, e o leasing do carro novo da Mallory não está exatamente viável. Sei que as coisas ficaram tensas, mas ainda somos família, certo? Aí tudo fez sentido. Eles não estavam apenas envergonhados. Eles queriam algo. Ouvi o recado 2 vezes. Não porque precisasse ouvir de novo o que ela havia dito, mas porque não conseguia acreditar na rapidez com que o tom havia mudado. Apenas alguns dias antes, eu era a piada da família, usando um colete e direcionando carros para estacionar na grama. Agora eu era a saída de emergência. Não liguei de volta para a tia Cara imediatamente. Nem sequer respondi. Deixei aquilo em suspenso, deixei que ela se perguntasse se eu tinha ouvido. Deixei o desconforto crescer. Eu conhecia esse padrão. Era familiar. Primeiro, a zombaria. Depois, o silêncio. E então, repentinamente, o calor humano e a frase "ainda somos família", assim que precisavam de um favor. E não se engane, aquilo era um favor. Um bem caro. Sentei-me à mesa da cozinha, abri meu laptop e fui até o Instagram de Mallory. Ela havia postado um carrossel de fotos da festa. O banner, os discursos, as chaves do carro novo com a legenda "Há novos começos e trabalho de verdade". Isso faz a diferença. Certo. Trabalho de verdade. Aquela frase novamente. Rolei pelos comentários. Dezenas de curtidas de membros da família, amigos e antigos colegas. Alguns a marcavam dizendo quanto ela era inspiradora. Um deles até comentou: "E mal posso esperar para trabalhar com você na embaixada". Isso me fez rir ironicamente. Eu sabia que Mallory não tinha conseguido nenhuma oferta de emprego ainda. Não porque ela tivesse me contado, mas porque minha mãe deixou escapar sem querer enquanto meio que a defendia na minha cozinha. A garota que fez um brinde aos diplomas de verdade e ridicularizou hobbies online estava agora há 3 meses desempregada pós-formatura e claramente nervosa com isso. Mesmo assim, eu não pretendia fazer nada. Não estava querendo sangue. Pelo menos, não ainda. Mas então veio a segunda ligação. Essa foi do meu tio. Ei! Só queria esclarecer as coisas. Você sabe que nós te amamos. Sempre amamos. Aquela coisa toda da festa foi só uma brincadeira. A Mallory tem um humor afiado. Ah!
Puxou o pai. Ele riu de forma desajeitada. De qualquer forma, olha, sobre o leasing que a cara mencionou. Ela te deixou um recado. Estamos meio apertados este mês. Seria ótimo se você pudesse cobrir as primeiras parcelas. Só para facilitar enquanto a Mallory se organiza. Quer dizer, você disse que o seu negócio estava indo bem, não foi? Fiquei sentado em silêncio absoluto, segurando o telefone como se fosse uma granada prestes a explodir. A audácia deles era quase artística. Nem uma única menção aos anos que passei pagando discretamente contas de presentes de aniversário, jantares de fim de ano ou emergências familiares, enquanto eles me ofereciam cadeiras dobráveis e elogios irônicos. Nenhum reconhecimento de que o que Mallory falou havia sido cruel. Não era uma brincadeira, não era provocação leve. Não foi só uma piada. Nenhum pedido de desculpas. Apenas mais arrogância. Apenas mais do mesmo. Foi então que abri a planilha. Aquela que eu mantinha há anos. Não obsessivamente, apenas metodicamente. Cada dólar que emprestei eu gastei com esta família. Desde os $300 que emprestei para Jason comprar livros que ele nunca me devolveu, até os $2.000 que emprestei para Cara e o marido dela quando o telhado começou a vazar, 2 invernos atrás. Cada favor que fiz pressionado pela culpa, cada conta que paguei discretamente só para manter a paz. O total geral? Contra barra cifrão 42,860. $42.860. Sem contar juros. Sem contar o desgaste emocional. Sem contar a maneira como me fizeram sentir, como um caixa eletrônico glorificado sem conquistas reais. Fiquei encarando aquele número por um longo tempo. Então respirei fundo e comecei a redigir uma mensagem para Mallory. Ei! Recebi sua mensagem. Pensei bastante sobre isso. Agradeço o pedido de desculpas, mas percebi que talvez seja hora de esclarecer algumas coisas. Para o bem de todos. E você tem razão, aliás. Você realmente trabalhou duro. Só acho que isso não justifica ridicularizar o sucesso alheio, especialmente quando você não o entende totalmente. Mas, mais que isso, estou percebendo que passei anos investindo nesta família. Financeira e emocionalmente. E tudo o que recebi em troca foi indiferença. Não estou com raiva, mas estou cansado de bancar o caixa eletrônico invisível. Te desejo sorte na busca por emprego. De verdade. Mas não vou cobrir o carro nem qualquer outra coisa daqui para frente. Reli 2 vezes. Sem veneno, sem vanglória, apenas um limite claro. Enviei então uma versão daquela mensagem ao meu tio, à minha tia e, de maneira mais delicada, à minha mãe. Ela ligou imediatamente. Liam, espera. Podemos conversar sobre isso? Você não pode simplesmente. Posso sim, interrompi com calma. E acabei de fazer isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pela primeira vez, ela não tinha um roteiro, não sabia o que dizer. Você realmente ganhou mais de 1 milhão no ano passado? Sim. Como? Você nunca perguntou. Outro longo silêncio. O que você quer que a gente faça? Perguntou ela, com a voz baixa, e aquela pergunta ficou pairando por um momento. Porque essa era a questão, não era? Eu não queria que fizessem nada. Só queria que parassem de esperar que eu fizesse tudo. Terminei a ligação sem dizer mais nada, não por rancor, mas porque pela primeira vez eu não devia uma performance para ninguém. A máscara tinha caído, o banco estava fechado e o palhaço da família finalmente tinha falado. Mallory não respondeu minha mensagem por 2 dias. Imaginei que estivesse remoendo, elaborando alguma resposta falsamente gentil ou envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Sinceramente, não me importava. Eu tinha dito o que precisava dizer. O peso que pressionava meu peito há anos, a culpa, a obrigação, o sentimento constante de ser visto, mas nunca valorizado e finalmente havia assumido. Pela primeira vez em muito tempo, me senti leve. Então, no terceiro dia, recebi um convite na agenda. Café com Mallory Summers, sábado, às 10 horas no Café Alder, no centro da cidade. Fiquei encarando o convite por um tempo, pensando em recusar, mas parte de mim estava curiosa. A aceitei. Não porque esperasse algum pedido de desculpas sincero, mas porque queria olhar nos olhos dela e ver o que, se é que existia algo real por baixo de toda aquela superioridade polida. Sábado de manhã chegou cinzento e chuvoso. Apropriado, pensei. Cheguei 10 minutos antes e pedi um café preto. Sem frescura, sem distrações. Ela entrou 5 minutos atrasada, vestindo um blazer creme, salto alto e uma expressão cuidadosamente calculada de humildade. Mesmo num temporal, Mallory se vestia como alguém esperando um holofote. Liam, disse ela com um leve sorriso, deslizando para o assento à minha frente. Obrigada por vir. Não achei que você apareceria, respondi com calma. Nem eu,
Ela admitiu. Mas aqui estamos. Ficamos em silêncio por um instante. Ela mexia seu latte como se fosse um projeto artístico. Eu li sua mensagem, disse ela finalmente. 2 vezes. Certo. E você está certo. Ergui uma sobrancelha. Eu fui horrível, continuou ela. Não só na festa. Durante anos, fiz piada do seu trabalho porque não o entendia. E também porque, sendo bem honesta, tinha inveja. Aquilo me pegou desprevenido. Inveja? Repeti. Sim, disse ela, sem olhar nos meus olhos. Você encontrou seu caminho. Você fez acontecer. Enquanto isso, eu estou aqui com um diploma brilhante, 0 ofertas de emprego e um carro que meus pais não conseguem bancar. Aquela piada que fiz na festa? Era menos sobre você e mais sobre eu tentar me sentir melhor sobre onde eu não estou. Deixei as palavras dela assentarem. Não corri para perdoar. Nem tinha certeza se queria. Agradeço por você dizer isso, respondi devagar e deliberadamente. Mas isso não desfaz anos de provocações, de ser tratado como inferior por todos, incluindo minha própria mãe. Eu sei, sussurrou ela. Isso é culpa minha. Nossa. De todos nós. Concordei com a cabeça, olhos fixos na chuva que escorria pela janela ao nosso lado. Por que você realmente me chamou aqui, Mallory? Ela mordeu o lábio. Não foi por dinheiro, juro. Que bom. Porque essa porta está fechada. Ela assentiu rapidamente. Eu sei. Não vim pedir ajuda. Eu só queria assumir isso. Publicamente. Olhei para ela, confuso. Publicamente? Foi então que ela pegou o celular da bolsa. Abriu o Instagram, virou a tela na minha direção e começou a gravar um story. Oi, pessoal, disse ela, sorrindo sem jeito para a câmera. Isso é meio desconfortável, mas chegou a hora de dizer algo. Fiquei congelado enquanto ela continuava a gravar. Na minha festa de formatura semana passada, fiz um comentário bem desagradável sobre negócios online e pessoas que trabalham fora do sistema tradicional. Foi mesquinho, cruel e, francamente, completamente errado. Meu primo Liam é uma das pessoas mais esforçadas e bem-sucedidas que conheço. Ele construiu sua empresa do zero, sem favores nem atalhos, e eu o menosprezei publicamente por isso. A culpa é minha. Peço desculpas. Não só para ele, mas para qualquer um que eu tenha influenciado com essa atitude. O sucesso verdadeiro não depende de diploma. Depende de esforço. E Liam, se você estiver vendo isso, obrigada por me colocar no meu lugar. Eu precisava. Ela parou o vídeo, publicou sem hesitar e colocou o celular de volta na bolsa. Pisquei, atônito. Aquilo foi inesperado. Ela deu de ombros. Eu mereço passar vergonha. Você passou por isso durante anos. É justo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não vi a Mallory como uma garota dourada, mas como uma jovem tentando se livrar da imagem que sua família construiu para ela, e talvez da que ela mesma criou. Você tem sorte que eu não sou rancoroso, eu disse com um leve sorriso. Ela riu ironicamente. Não força a barra. Conversamos por mais 1 hora. Não sobre dinheiro, carreiras ou politicagem familiar. Apenas sobre a vida, viagens, livros, pequenas coisas que nunca compartilhamos porque estávamos sempre ocupados demais competindo ou nos evitando. Quando finalmente levantamos para ir embora, ela me abraçou. Não aquele meio abraço com tapinha nas costas, mas um abraço verdadeiro. Um abraço silencioso. Do tipo que diz, agora eu entendo. 1 semana depois, minha mãe ligou. Você viu o vídeo? Perguntou ela com hesitação. Vi. Ela nem nos avisou que ia postar. Nem precisava. Tenho orgulho de você, disse ela, a voz carregada com algo próximo de culpa. E me desculpe pela forma como falei do seu trabalho, por não ouvir, por não perguntar. Não me vangloriei. Não disse finalmente. Apenas falei, obrigado. O próximo encontro de família veio 1 mês depois. Foi um churrasco de 4 de julho na casa do tio Rob. Cheguei de jeans e polo, como sempre, mas desta vez não me entregaram um colete nem me pediram para consertar a máquina de gelo. Em vez disso, Mallory veio até mim, me deu um prato cheio de comida e disse, você vai sentar comigo. E eu sentei. Não teve discurso, nem faixa, nem brindes. Apenas risadas, histórias e uma estranha sensação de equilíbrio que eu não sentia há anos. Quando alguém perguntou o que eu fazia da vida, Mallory foi quem respondeu imediatamente e ele comanda uma marca multimilionária online. É incrível. Você precisa ver o que ele criou. O silêncio que se seguiu foi lindo. Sem risadinhas, sem sarcasmo, apenas acenos impressionados e perguntas genuínas.
Respondi algumas, sorri educadamente e guardei o resto para mim, porque agora eles queriam saber. E pela primeira vez, eu não precisava mais disso. O que acabou sendo devolvido. Mallory conseguiu um emprego em uma ONG, fazendo um trabalho de verdade que importava para ela, não para os pais. Tia Cara e tio Rob pararam de me ligar pedindo dinheiro. Minha mãe ainda não entende exatamente o que faço, mas agora fala de mim com orgulho, como se eu tivesse inventado a internet. Ainda mantenho aquela planilha. Mas não por amargura. Mas como um lembrete de onde vim e do que já não devo mais. Dizem que o sucesso é a melhor vingança. Eu digo que clareza é melhor. E o silêncio. Afinal, esse silêncio é o som mais doce de todos.